Fala galera, boa tarde. Meu nome é Suelen, pra quem não me conhece. Vou até ajeitar aqui as petiolas, ajeitar tudo. Deixa eu ajeitar mais bonitinho, né? Bichinha de abóbora não é mole. Meus amores, boa tarde pra vocês, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Suelen. Vou me apresentando pra vocês. Hoje eu vim aqui pra ensinar algumas coisas pra vocês, falar algumas coisas pra vocês a respeito de valorização, tá? Bom, eu tô com duas pessoas que veio me procurar, que uma tá passando um sério problema. Não tô aqui pra ficar falando o nome de ninguém, tá? Também não vem ao caso. Não repare meu rosto. Enquanto isso eu vou fazendo uma maquiagemzinha ou algo do tipo, também para melhorar a situação aqui, tá bom? Eu vim aqui para falar sobre valor. O que significa valor? Então eu vou ser bem breve, porque eu vou ter que fazer alguns recortes para poder colocar aqui no YouTube. Já vai ficar de qualquer forma, né? Mas também eu vou colocar no Instagram e vou colocar no Instagram, no TikTok, enfim, no Quai, colocar em todas as plataformas. Meus amores, mulherada, eu vou falar pra mulherada primeiro, tá? Vou falar pra mulherada. Mulherada, se valoriza. Há muitos anos atrás, se eu não ouvisse uma amiga minha, né, porque eu tinha um costume ridículo de postar minha vida toda no Facebook, eu tinha um costume ridículo de escrever altos textos, né, e eu não sou muito boazinha em vírgula, então eu comia todas as vírgulas, todos os pontos, mas eu achava que eu estava abafando, quando na verdade eu estava me lascando, né. Então, uma amiga minha, graças a Deus, Tamara, eu louvo muito a Deus pela sua vida, você não tem noção. Tamara é o nome dela, Tamara Magalhães. E ela me falou uma coisa: cara, se valoriza. Se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. E a princípio, eu achava balelo o que ela falava, mas depois ela foi repetindo, né? Porque o bom amigo, ele não fala aquilo que você quer ouvir. O bom amigo, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer, tá? Então ela foi lá e novamente ela falou: cara, você precisa se valorizar. E nisso eu comecei a raciocinar aquilo que ela estava me falando. E eu mudei a minha lógica de vida. Eu ia tomar o meu café agora, sendo que calhou que veio isso agora na minha cabeça, e eu vou compartilhar com vocês, tá? Vou aqui passar o meu Treatrical, o bichinho gostoso. Não tô fazendo propaganda, porque não tô ganhando nada com isso. Mas ele é maravilhoso pro rosto, tá? Tô até pulando o assunto. E ele serve pro rosto, pro colo, pescoço, braço, perna, enfim. Meus amores, vamos lá. E quando ela me falou isso, eu comecei a raciocinar e a matutar com isso. Eu comecei a rever. Hoje em dia, eu me avalio muito mais. Por quê? Porque eu tenho necessidade de ser uma pessoa melhor todos os dias, seja com quem for, né? Então, eu mudei muito o meu conceito, o meu modo de vida. Pois bem. E aí eu parei, quase não postava no Facebook a minha vida. Eu comecei a viver mais, comecei a sair, eu comecei a curtir os meus amigos, voltar para as origens, basicamente, né? Voltei a falar com elas, porque eu me afastei, né? Depois, em um outro episódio, eu conto por que eu me afastei delas, a princípio, enfim, muitas coisas aconteceram. Só que nesse tempo eu já tinha ganhado a minha filha, né? Já tinha acontecido um turbilhão de coisas, porque minha vida sempre foi muito, muito frenética. Então, o Pedro chegou, né? Eu não vou contar o relacionamento anterior, talvez eu até possa contar em outros vídeos,
Mas nenhum deles, basicamente, inclusive o primeiro, não fez diferença na minha vida. Quem realmente faz diferença na minha vida é o meu esposo. Então, foi sobre isso. Então, comi o pãozinho aqui, perdão, tá, gente? Quando eu comecei a me valorizar, o Pedro chegou. E aí, o que a Suelen fez para se valorizar, né? A pergunta que não quer calar. Eu comecei primeiro a olhar para mim, ver que eu precisava ser uma versão melhor. Eu comecei a olhar mais a minha filha, entender que ela precisava de mãe. Que uma das coisas que eu aprendi esse ano que passou, né, 2021, foi que eu terceirizei sim muito a educação da minha filha. A do meu filho não, porque hoje em dia eu tenho estado mais presente na vida dele, mas a da minha filha eu terceirizei demais. Comecei a verificar coisas nela que não era minha, coisa de pessoas de fora. Foi bom porque eu vi, ela só tem 11 anos, então eu consegui ver logo no início, para poder não dar problema na minha filha no futuro. E hoje, graças a Deus, depois que a gente percebeu tudo, depois que a gente fez todos os trâmites, isso aí eu também posso contar em outro vídeo, porque minha filha, minha vida é um livro aberto, eu não tenho problema nenhum de falar. Mas depois que eu comecei a raciocinar e perceber, e vi que minhas duas heranças, né, meus dois bens mais preciosos, eles precisam de mim como mãe. Então, antes de ter o Pedro, voltando, me valorizei mais. Cuidei sim um pouco mais de mim. Hoje eu não tô maquiada, né? Não tenho costume de ficar me maquiando o tempo todo. Eu acho isso um saco. Eu amo ser natural. Mas eu vejo hoje em dia que há uma necessidade sim de fazer, né? Inclusive, eu vou fazer até uma coisa diferente quando estou falando com vocês aqui. Calma aí. Vou passar aqui um batonzinho, né? Até deu uma pesada aqui. Enquanto eu vou falando com vocês, já vou ajeitar. Então, hoje eu vejo que tem sim, às vezes, de vez em quando, uma necessidade ou algo do tipo. Mas, quando eu não quero, não tem quem faça, né, meu filho? Mas mesmo assim eu continuo me amando. E aí eu saía com amigos, eu ia pra igreja, principalmente o meu pai, Deus. Eu consegui ver o quanto ele é especial para mim, o quanto eu tinha princípios e eu deixava esses princípios de lado, né? E aí o Pedro chegou, e quando o Pedro chegou, ele tinha os mesmos princípios. Só que quando a gente se encontrou, tinha um detalhe muito especial, muito engraçado. A gente tinha a mesma oração. Olha que bacana. A mesma oração. Galera, eu quero falar uma parada muito especial para vocês, meninas e meninos. Oração, ele surte muito efeito, porque você está falando direto com o Pai. Cara, o Pai morreu naquela cruz do Calvário. Ele rasgou o véu do templo se rasgou na morte dele. E você aí colocando expectativa no outro. Você aí preocupadinho com o que o outro vai achar ou deixar de achar de você. Então, a gente começou a orar e eu tinha os meus princípios, o Pedro tinha os princípios dele, os valores dele, aquilo que ele achava necessário. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O Senhor, ele não uniu pessoas, ele não uniu eu e o Pedro. Aliás, o Pedro e eu, né, sei lá, ele uniu foi os propósitos, porque a gente tinha o mesmo propósito. Então, quando você tem o mesmo propósito que o seu parceiro, a tendência é que vocês voem como águias e fiquem felizes como águias em voo, tá? Então, a minha dica é: se valoriza, se ame, se cuide,
Pare de bancar o mundo virtual como se ele fosse perfeito. Vamos parar, porque é hipocrisia. Cuide de você, se valorize. Você que é mãe solteira, assim como eu um dia fui. Meu amor, se valorize, se ame. Você é amada pelo Pai, você é a única, entendeu? Comece a ver, você quer um conselho, quer um adianto de vida? Vai ler Provérbios. A gente fica muito presinho em regras. Vai ler Provérbios. Provérbios é um livro excelente para a vida. Para a vida, gente. Você não precisa ser cristã para você ler Provérbios. Você pode ler tendo a sua religião que for. Vai ler Provérbios, porque são princípios. Se você quebra princípios, o princípio vai te quebrar. Não tem outra coisa. Não tem para onde correr. A real é essa. Então, mulherada, então, machaiada, vai ler Provérbios. Se valoriza. O outro só vai te dar valor o dia que você se der valor. Porque se você não se der valor, o outro não vai te valorizar. Se você não se respeitar, o outro não vai te respeitar. E aí, até quando você vai passar os anos vivendo uma condição que não é para viver, que você não precisa viver? Sabe por quê? Porque você é um ser livre, um ser único, que precisa ser valorizado e amado. Ok? Então essa é a dica de hoje, tá bom? Sobre valor, princípio. Hoje eu acho que eu falei foi demais. E honra. Para você ter honra, você tem que agir com princípios. Beijo.